Fala, moçada, beleza? Vídeo Henrique aqui na área. Gus, hoje é um episódio marcante, hein? 30º episódio. 30º, parabéns. E é que enfim. E olha quem tá aqui hoje pro Pois é. 30º, hein? Finalmente. Era você o primeiro. Um ano aí tentando trazê-lo. E hoje conseguimos. 6 horas sem mais. Betinho, meu irmão. Aí, cara. Até que enfim, cara. Deu certo. Você sabia que era pra ser o primeiro? Não sabia. Não. Isso é bom agora. Tá sabendo agora. Demorou 29, então. Às 29, exatamente. Vamos o primeiro 24 ou 26 dentro. Pô, ainda vou ter que pesquisar certinho. Sim. De novembro de 2023. E a gente queria muito que você viesse como primeiro convidado. 30º, pô, tá ali pertinho, dá nada, cara. O importante é você estar aqui. Claro, e eu quero dizer que é o maior prazer. Eu não vim porque eu não quis, porque a vida é uma loucura, né? Sim. Sou professor, eu tenho um monte de banda e tenho meus compromissos lá também com a Umbanda. E então é muita coisa para, né? Muita coisa para administrar. Sim. Mas deu tudo certo, eu tô aqui, acertei a mão, né? No fim, 30º. Sim. Animal. É um número legal, né? Foi perfeito. E já tá tudo super, né, já organizado, você vê que negócio já tá profissa, né? Então a Cami Também. Mas sabe o mais legal? É que vieram 4 parceiros dele aqui já. Uhum. Ah, sim. E todos os 4 seriam uns posteriores. Sim, glória a Deus. Não, deu, né? Eu tava falando, eu falei, cara, até o Franco. Veio o Franco, veio o Tite, veio o Rui e veio o Johnny. Pois é, até o Johnny. Até o Johnny veio, cara. Grande Johnny. Eu digo isso até do Franco, até porque ele também tem esses compromissos, e família, e filho pra caramba, e mora longe, numa chácara. Bora pra caramba. Eu tomei um café com o Johnny semana passada. O Johnny então, todos esses que vocês comentaram aqui, né, o Franco, o Johnny é o mais antigo, porque uma das primeiras bandas que eu tive foi com ele, o Cutting Flower, em 1988, né? Cara, sério? Era Cutting Flower, a gente gravou até um vinil, e E o que é? O que vocês tocaram? a gente tocava música própria, era um progressivo, meio melódico, groove, isso era bem legal, bem legal. Que bacana. Era eu, ele, o Rafa Sininski e o Tico Sininski, que eram 2 irmãos que a gente morava no mesmo bairro, ali na Vila Isabel e tal. Então o Johnny é o que eu conheço há mais tempo. Daí vem em seguida o Franco, que daí eu conheci ele já na época do Carpe Vita. Quando tinha o Carpe Vita, que virou... Eu tinha essa banda, o Cutting Flower, que tocava... não no mesmo circuito, que eles eram mais pop, eu era mais underground. Assim. No final das contas, eu acabei montando a banda com o Franco, que foi Black Maria, mas isso Black Maria vai fazer. Sim, faz assim, ó. Faltou a nossa. Tudo bem. Que faz... Black Maria já vai fazer 28 anos, então, 28 anos que eu toco com ele, que a gente é uma família, Black Maria é uma família, né? É você, Eu, o Franco, o Gabriel Teixeira, filho do Teixeira. daí o Rogério Gabardo, que mora lá na Guarda de Você, Rogério, mora lá? Mora na Guarda. Sabe que a primeira vez que eu fui pra Garopaba, eu fui com ele, velho. Olha aí como muda. Ele sabe, se ele me ver, me olhar direito e lembrar, ele vai cima da viagem. É amigo do Guilherme Caron. Sim, ele é grande amigo meu também. Pois é. E eu sou amigo dos irmãos do Guilherme, né? Do Dernizo, do Guilherme. Sim. Porra. O Gui Caruso estudou comigo no positivo da Ângelo, aquela do 2º grau, que aí tinha que a galera tinha aquelas tretas da saída da Ângelo. Sim. Né? Que tinha aquela loucura que rolava, que a galera ia lá na saída pra ver as meninas. E... Cara, Você tá dessa quantos anos, Gatinho? Tenho 51. Ah, tá. Então são 3 anos ali a mais que eu. Um ano a mais que eu sou. Na verdade, dizem as más línguas que eu já tenho mais, mas eu acho que é 50. Eu parei no 51 e fiquei, nem contei mais. Mas eu acho que tá por aí, desse por aí. É meio Glória Maria. Vamos estar tomando umas 58 pílulas por dia também, ó, que nem... Eu passo. Enquanto eu passar por 51, né? Que o pessoal fala que parece até menos. Enquanto eu passar por isso, eu vou manter. E é isso. Perfeito. Né? Deve ser por aí.
A minha advogada, sabe o que ela fala pra mim assim? Sabe que você não parece a idade que você tem? Daí eu falo, o quê? Não, me cuida? Não, você é meio gordinho, tem muito colágeno. Colágeno, é. Não, como eu tava dizendo antes aqui da gente gravar, o Keith Richards fala uma história muito boa, né? Ele fala, cara, se você tiver moreno, tiver bronzeado, você pode estar acabado que vão achar que você tá ótimo. Não tá com cara de doente, né? Que você tá jovem. Então aí, ó, tô bronzeado, Claro. né? Betinho, que eu ia falar, o cara, meio que tio falava assim, não, tá corado. Tá corado. Corado dá bem, tá? Saúde, né? A gente tem uma... Vamos falar nisso, botou. Nós somos, eu e o Gus, o Luizão, enfim. Eu tava, na verdade, assim, sempre quando eu venho pra cá, nos dias de gravações, eu fico pensando, pô, qual vai ser a porra da primeira pergunta? O que eu vou perguntar pro cara? E eu tava chegando aqui, cara, me lembrei, porra, na verdade, aí nós temos uma ligação bem forte com uma pessoa ou com um grupo. E era uma das perguntas que eu ia fazer, falei, pô, eu vou começar por ela. Tá, roqueiro. O Black Maria, o gênero que ele toca é mais rock, é mais pop, é mais den reggae. Cara, é bem misturado. Bem eclética, né? Até por causa das nossas influências, assim. Quando começou o Black Maria, a gente ouvia muito Sublime, somente Sublime. Então tem essa pegada meio rock, meio punk, meio reggae, meio ska, meio dub, né? A gente ouvia muito Black Crowes, né? Porque era uma das bandas que a gente mais ouvia. Então é um lance bem rock and roll, assim, com groove. Eu curtia muito Tupac, até hoje amo Tupac. Acho que nunca vai existir alguém Jamais. melhor que o Tupac. Então eu principalmente sou muito do groove, Jamiroquai. Quando o Black Mania começou, já existia Jamiroquai. Eu me lembro que quando eu ouvi a primeira música, lá no Quitandinho, em São Paulo, um barzinho que tinha um DJ, assim, vinil, né? E o cara botou a primeira música do Jamiroquai, aquela When You Gonna Learn, né? Have learned isso. Cara, eu ouvi aquilo, falei, right across the world. E eu tava com o Franco, a galera do Black, eu tava tocando lá. Eu falei, cara, essa banda é minha banda preferida. E virou a minha banda preferida. E que enquanto... Se me perguntarem hoje, é a banda que eu mais gosto. Todo mundo sabe, tem até tatuagem. Tô até descalço aqui. Eu vou... E daí se deu pra pegar. É do Faísca e Fumaça? Tatuagem, não? É do Faísca e Não, Fumaça? esse aqui é do Jamiroquai. Ah, no Janeiro, desculpe. Dá pra ver aqui? Não, agora sim, tem. Tem JK. É o JK. Que é na verdade, o símbolo do Space Cowboy. É Dos isso. discos. É do primeiro e do segundo. Aham. Eu ouvi e falei, meu Deus. Então tem, tipo, quando você vai ver nas influências do Black, assim, tem tudo, né? Rock, porque Led Zeppelin a gente ama também, assim, né? Então é melhor. A gente também, eu acho uma das melhores. E daí muito grooving, que a gente ouvia muito, na época tinha o Big Beat, então tinha muita coisa, Fatboy Slim, Groove Armada, que a gente ouvia, assim, eu e o Batera, assim, a gente ouvia muito isso também, então a gente jogava isso, então a gente fazia um lance meio eletrônico também, então reggae, então se você pegar um disco ali... Tinha o Basement Jaxx nessa época também, né? O Basement Jaxx é animal. O Apollo 440 também legal. A gente começava uma música do Apollo 440, a gente misturava uma deles com a nossa, assim. Então é muita influência. Então na verdade, desculpa, eu bati aqui no pode pai. Calma, fique tranquilo. Uma vez só não tem... Daí a gente, como tinha muita influência, na verdade não é a influência da música em geral, de um estilo, né? É música boa. Se a música for boa, eu não tenho muito preconceito, sabe? Eu acho que não existe música, um estilo bom, eu só gosto de rock, eu só gosto... Tem muita gente que é assim, né? Pra mim, existe música boa e música ruim. Né? Claro que tem estilos que são ruins, né? Mas, assim, estilos que são bons. Mas eu acho que eu faço essa divisão, música boa e música ruim. Então, é eletrônico bom, tem eletrônico ruim. É o que a gente faz, aqui. É igual o que o Jerry Seinfeld fala na comédia, né? Sim. Cara, comédia tem que fazer rir, não importa como. Sim, né? isso aí. Ele é um gênio, eu adoro ele. Eu assistia direto, Seinfeld. Mas, na verdade, a pergunta não é sobre Black Maria. Você já respondeu uma segunda pergunta na primeira. Então, como eu estava falando, como eu e ele temos uma ligação muito forte com uma certa pessoa... Aguinha. E onde que é aqui? Você tá louco aí?
como é que você foi parar, cara? No Tistu. Numa escola. Olha, E foi de primário, como é? E Fundamental 2. dos can... Até os fundamental ali, também. tem o Tem Tistu- F2 agora? é infantil e F1, né? F1. F1. Até a nona série, né? Agora Então F2. F2. agora vai fazer uma série. Isso. É o Tistu 1, que é os pequenininhos, Sim. Tistu 2, que são os um pouquinho maiorzinhos, e o 3, que daí vai até o F... Eu troquei... Ó! Essa que eu vi a primeira é da Across the World. Essa que vai, não. Essa que vai. Essa aí é demais. Essa, quando eu ouvi essa música, eu falei, meu Deus. Eu ouvi a primeira vez num álbum duplo de uma coletânea americana chamada Now alguma coisa. Now. Eu tinha Now 23 ou 24. Tinha ali, que era a música que eu mais amei no era um álbum é um álbum quádruplo, se eu não me engano. De vinil. Não. CD. CD. Não, era um álbum duplo. Cara, me apaixonei pela música, me apaixonei pelo Jamiroquai e falei, cara, isso aqui essa é a... Mas é que aquele período ali dos anos 90 que veio o Jamiro. Brand New Heavens é uma banda muito... Brand Heavens, animal. E aí tinha Arrested Development, Muito legal. Digable Planet, Sim, muito legal. Várias coisas boas, né? a Lauryn Hill lançando o Miseducation. E o hip hop, o rap dessa época. Talvez a melhor época. É a melhor época do hip hop, com certeza. Ali é o Tupac, é o Snoop, aquela geração ali do D-Funk, o Notorious, né? Uma galera também de Nova York. O Tupac é de Nova York, só que ele abraçou a costa West Coast. E eu via muito o Body Count do Ice-T. Body Count e tal, né? E acabei primeiro da faculdade, cara. Sim, isso aí é nos começos dos anos 90, né? É 73. Porra. Eu comecei a ouvir rap, Tupac em 95, quando fui pra lá, fui pros Estados Unidos, e aí comprei 2, 3 CDs, e um deles era o Tupac, o Me Against the World. E vinil esse. Comprei o primeiro do Cypress Hill, e comprei do Motor Jordan, o dele não me lembro o nome. Pô, tinha um outro lá, cara, agora não me lembro. Pô, comprei Nine Inch Nails, cara. Nossa, Que tem Hurt, cara. Eu ouvi essa música, tem Hurt agora pra sim, tudo. é animal. É aquele download espiral, né? O negócio É animal. Cara, então, mas é uma geração ali de bandas, de não só do hip hop, é uma geração muito boa, e a gente nasceu ali, cresceu musicalmente ouvindo isso, né? Porque eu falei das influências ali. Então tinha essa parte do hip hop, tinha essa parte das bandas mais do surf, assim. E pra gente foi meio aquela... Pra galera mais nova, a revolução das redes sociais, né? Do Spotify. Mas pra gente foi MTV, né? Sim, MTV, total. Que era o que até vi hoje um vídeo, depois a gente pode indicar o Casagastão, o canal do Gastão, ele visitando o acervo da MTV. Sim, eu vi hoje. Porra, muito. Ele falou, pô, nem me lembrava que existia essa entrevista. Que legal. Aliás, o Casa Gastão, ou Gastão Moreira, Ele é muito bom. o cara é uma sumidade. E ele é uma inspiração muito grande pra nós, cara. Pra mim, pra ele. Além do Fábio Massari, né? Massari Ide, Sim. o reverendo. Mas são os caras muito inteligentes que já te conheciam do que estavam falando. Sim, os caras entrevistavam as pessoas e comentavam e criticavam, não? Com conhecimento. Diferente do que você falar uma coisa ali sem saber direito o que você está falando. Eles ouviam as bandas. Eles ouviam, eles sabiam do que estavam falando. Então é uma geração dos caras assim... É muito foda mesmo. E a gente, cara, não sei se o Franco falou isso, já que a gente tá falando de MTV, né? Não sei se o Franco comentou quando ele veio aqui. A gente saiu. Lembra daqueles piores clipes do mundo? Você tá brincando, assim, isso aí A gente saiu no Mion. A gente saiu. O clipe Senhor Sol, do Raul Machado, grande amigo Raul Machado. Ele fez esse clipe, da época ele tinha feito os do Nação Zumbi, do Planet Ramp. Ele trabalhou com uma galera legal. E ele fez o nosso do Senhor Sol lá na Guarda do Embaú. E daí é um clipe, tipo, não é ruim, mas tem umas partes muito bizarras, porque é na praia e não aparece mulher, praticamente, cheio de mulher na praia da Guarda do Embaú e não aparece mulher, praticamente. E o Gabriel com aquela sunga, que cara, fina assim, né? O cara rolando na areia. Cara, eu me tiro mal barato. Então a gente saiu. Tipo, passou esse clipe na programação, assim, né? Em algumas
Não muitas vezes, mas passou. Mas o que mais chamou a atenção foi ter passado no Piores Clipes. Que louco. Então a gente... É legal isso. É legal. Tipo, falam mal, mas falem de mim. Então, conta do como é que você foi parar no Tistu. Do Thierry Henry, já mudou o assunto. Tá aí, aqui, hoje, como eu sempre falo, aqui não tem pão, viu? Tem pão. Ele não viu o podcast do Valmor. Nossa, cara, do Amor Boys. Eu vi uma vez, eu vi ele, que ele tava com um bonezinho pra trás. Assim. Aí ele tem história também. É bom, tem 2 programas dele, né? Então, cara, no Tistu, entrei porque eu já era professor, né? Eu fiz a faculdade da FAP, e daí eu não cheguei a dar... A faculdade de música? De música, da FAP. A FAP, faculdade de bacharelado de música, ela fez... Acho que a primeira turma foi em 2004, que se formou. E Que é ali na do Pedro. na Rua do Sussonato. Tá. É que agora é Inespar, era muito difícil ali a galera se formar ali, bem difícil. Só que eu não tive muito tempo de trabalhar com isso, né? Foi mais para conhecimento musical, assim, e de evolução, assim, mas, né? Mas eu não podia dar aula, até porque eu não tinha licenciatura, mas eu não dei, né? Eu só comecei a dar aula depois que eu fiz a licenciatura, que foi na Claretiano, e daí eu comecei, a partir do momento que eu me formei, que deve fazer uns... sei lá, mais de 10 anos, né? Eu comecei a ter que fazer... o Macuco fez comigo, o Wagner, que toca comigo numa banda infantil que é a Fábrica de Notas. O Indigo, que fez faculdade comigo, mas não se formou. Ele que me falou até, tem a faculdade de licenciatura, vamos fazer. Só que ele não se formou, eu me formei, o Macuco se formou, a Wagner também. E daí eu tinha que fazer, como é que se diz? Eu tinha que fazer estágio obrigatório em todos os níveis, desde o infantil até o Fundamental 2. E daí como eu já conheci o pessoal do Tistu, porque eu fazia boxe até com o filho da dona do Tistu, que é a Márcia Sade, eu fazia boxe, faço até hoje. Com Afonso. Fazia com Afonso? E o Ney, que é professor de música lá do Tistu 3, que é muito legal, que eu cheguei a tocar com ele. Não conheço ele. Ele falou, não, venha fazer um estágio aqui comigo, né? Você assiste às aulas. E eu comecei lá no Tistu, por coincidência, nos estágios. E daí comecei a trabalhar em escolinhas menores, daí cheguei a trabalhar um tempo no Positivo, mas daí não concordei muito com o estilo do ensino deles, que é muito engessado, aquela coisa de escola maior, você não tem muita liberdade, apesar que eu fiz, né? Eu falei com a diretora, eu falei, não, deixa eu trabalhar do meu jeito, que é legal, eu trabalho bem, né? Eu não vou deixar de seguir a parte teórica, né? Mas a parte prática eles vão se divertir muito mais. Eu chegava, cada um pega um instrumento hoje diferente, vamos fazer uma música, né? Vamos fazer uma música, vamos tocar uma música. Eles davam ideia de músicas, essa. A gente tocava e fazia, e era uma loucura. Tipo um Jack Black, assim. É uma School of Rock, mais ou menos. Tanto é que depois no Tistu 3 eu fiz 2 anos de School of Rock. Era o final de tarde, que era das 5 às 6, que a gente ficava lá nessa aí. Cada um pega instrumentos, escolhe, daí tinha o batera, né? Daí tinha apresentação no final do ano, como eles fizeram. Então eu tive essa ideia, assim, no Positivo eu implantei meio que isso, só que também tinha as aulas teóricas, que eram meio chatas. As aulas teóricas com flauta, eu falei, cara, flauta é a coisa mais chata que existe, sabe? Se alguém gosta de flauta, e ninguém levantava a mão. Eu falei, a gente não vai usar isso aí, sabe? Só eu, cara. Tem um dietro aí, cara, mas só eu sou eu, Anderson Topel. Mas é flauta barroca, né? Até três versões. Deus, eu toquei, isso que eu falo espelho. Não, pra me formar, eu tive que fazer uma prova de flauta doce. Sério? Né? Mas eu não fiz, eu chamei o Thiago Fila e a gente fez um clima meio estilo. Toca pra caramba. A gente fez ele pôs um boné, e ele é bem diferente de mim. Porra, completamente. Mas a gente fez um negócio meio obscuro, meio de lado, tocando assim, e meio que passou as raivas. Porque eu não sei tocar flauta até hoje. Se dependesse disso, eu não ia nem me formar. Mas eu acho que como a professora, na época, ela sabia que eu era músico, e sabia tudo, eu tocava todos os instrumentos. Falou, cara, não passar isso aí, cara, deixa quieto, sabe? Deixa essa flauta. Porra, flauta. Então eu falei, cara, e daí dei aula positiva, dei aula em várias escolinhas.
E daí acabei voltando pro Tistu como professor daí. Eu fiquei no Tistu 1, sou do Tistu 1, que foi onde eu comecei, né? Já faz acho que uns 7 anos que eu tô lá. No Tistu 2, daí eu fui 1 ano depois, que eu sou professor do Tistu 1, eu dou aula de manhã no Tistu 2 e de tarde no 1. Ah, tá. E daí depois do 1 eu ia pro 3 ainda. Só que daí como acabou essa escola do rock, que daí eles acabaram meio que se desinteressando, assim. Começou onda de beach tênis, não sei o que, eles se desinteressaram. Eu falei, não dá mais, tal. Mas daí acabou. Daí eu sou professor só do 1 e do 2. E foi um destino e que no fim, né, que era para ser, porque eu comecei lá como um estágio e voltei e amo o Tistu, adoro equipe. A minha filha estudou lá. Então, eu falei hoje até com a Cláudia, que ela é professora lá, Cláudia, né? Que dá aula desde os pequenininhos, assim. E ela falou que te conhecia, que deu aula pra tua filha. Mandou um abraço pra você, tá? E é uma escola que eu adoro porque, cara, ninguém fica me vigiando o que eu tô fazendo. Ou sabe que o resultado é os pais felizes, as crianças felizes, sabe? As crianças desde 2 aninhos lá. Sabe? Então é uma loucura. E é legal. A impressão que eu sempre tive, assim, que tanto a tia Márcia quanto a tia Sandra, elas sempre davam liberdade para todo mundo. E, cara, o que eu vejo, hoje eu me transformei em amigo de várias, foram professoras, enfim, assistentes, trabalham na secretaria, com a 64, na época que a Júlia estudava, isso há 12 anos atrás. Sim. A Júlia tá com... Ela tem quanto? Tá com... Vai fazer 18 esse ano. Então foi com 4 anos, 3, 4 anos. Sim. Cara, são as mesmas minas, estão lá. Cara, Pablo Kimuta, a Juliana na secretaria. Sim, o Paulo do Educação Física lá. O Paulo, exatamente. Hoje, eu já desde o ano passado, estou levando a mãe da tia Cris, que se aposentou do Tistu 2, que é a coordenadora, para o coral, que ela participa da VB Sindicato. Sim, olha aí. Então, olha só. Então, cara, Não, é uma... Quando você vê isso acontecer e vê uma equipe funcionando há tanto tempo, mesmo as pessoas, os caras têm... eu tenho 30 anos que eu trabalho no Tistu, então é porque realmente... E é uma metodologia, né, que funciona. Funciona, é uma coisa bem família, uma coisa bem livre, vamos brincar, vamos... E agora, como chefinho lá, aí hoje é o chefinho. Qual é o chefinho vai vir aqui, não? Vai ter que vir, show? Pois é, tem que ver, mas ele não vem, ele se esconde, ele vai acampar em montanha e não sei o quê. Mas vamos chamar o Daniel Lopes Machado. É difícil ele aparecer até nos shows mesmo, é bem difícil, assim. Shows, e não aparece nenhum, pô. Não, convida, às vezes eu acho que se foi 1, 2 vezes, assim, no máximo. Mas já teve muitas oportunidades, né? Porra. E falar nisso, vai ter show agora no sábado, aniversário da sua Adelinha e sua esposa. Da C1. A Pena dizendo que vai sair depois, mas enfim, bem pra você, embora. Você é uma querida, me ajudou muito. Vocês me ajudaram pra caramba. Sim, mas a gente está aqui por isso, né? Quem a gente puder, né? Sempre se ajudar. Quem a gente puder. Eu sou uma pessoa que tem um coração aberto e cara, sempre procurei evolução, né? A gente evoluir na vida, a gente tentar ser melhor a cada dia, ser, né, mais consciente, mais com a cabeça também mais aberta, né? Tentar entender as pessoas do jeito que elas são, tentar melhorar com quem você vê, ajudar. Mais tranquila. Ser mais tranquilo também. E se medicar também, meu psiquiatra, eu agradeço também. Né? Eu fui no meu hoje, quer dizer, num dos meus, todos, tenho 2. Agradeço a si, até por ter me levado também por esse lado, né? Do psiquiatra, de se ajudar, porque eu era uma pessoa muito exclusiva, assim. Eu era tranquilo, como eu sou, mas ficava muito nervoso com certas coisas, situações que eu podia contornar melhor, como eu consigo hoje. Outra coisa que me ajudou muito foi a espiritualidade, né? Foi o que eu falei, vocês falaram, né, de religião, de política, a gente não se discute, mas que você procure alguma coisa que eleva a sua alma e seu espírito. Você faça bem. Não importa se no sentido bem da palavra, tá? Não importa se você é espírita, se você é católico, se você é evangélico, é que uma coisa que... Quando falar, você vai lá num Umbanda. Eu sou da Umbanda, eu tesão, cara. amo a Umbanda, eu chego lá, me dá um... Quem me levou lá a primeira vez foi o Rogerinho, que é o batera do Black, né?
eu tava num momento meio ruim, assim, né? E ele me levou e cara, enxerguei aquilo como, cara, primeiro que é um batuque, né? Os obiãs ficam tocando ali, já é uma alegria total, é uma felicidade, né? É diferente da música, até no catolicismo já mudou isso um pouco, né? Mas é aquela coisa de silêncio. Não, lá É pancadaria. pé no chão, Cara, né? eu ia. Felicidade, palma e ali. Você chega a fazer reiki? Já fiz. Mas lá no Voa Bento. Terran, lá tem. Cara, tinha uns certos dias que a banda encaixava. Cara, eu só ouvia a música. Não? Eu ficava ouvindo. Tem uma menina que cantava. Meu Deus, hoje não sei quem tá lá cantando, mas. Tem a Luane que canta, tem a Lília que Daqui, putz, já faz uns 6, 7 anos, não, mais. Acho 7, 8 anos. Não, mas tem uma galera que tem o groove lá, sabe? Nossa, muito. Os vocais são muito bons. Eu cheguei a tocar lá uma vez. É bom, viu? Não, eles estão em o groove do terreiro, né? Não, eu já... música. Eu fui uma vez, eu sou kardecista, né? E mais uma vez, eu e minha mãe, uma indicação de uma amiga, assim, a gente foi no AMA, que é um... E aí... O terreiro. Isso. E aí, puto, o som legal, assim, né? Porque é bem aquela coisa de raiz africana. Sim, é demais. Você sente que você fecha o olho, parece que você tava... A minha mãe olhava pra mim assim... Você quer ir embora? Eu falei, pô, eu tô cantando já. Se me der o batuque, eu tô ali. O show é muito legal. É muito legal, o astral, e você vai com a mente aberta. Isso me ajudou muito, né? Eu fiz cirurgias espirituais, e eu sou o filho de Oxóssi. Eu descobri que eu tenho até tatuado aqui o Oxóssi. E daí eles têm lá os bate-planta lá, que né, tem os curumim, vem os caboclos. Cara, daí eles vêm com aquelas... Cara, eu fecho o olho e entro dentro de uma floresta amazônica, assim, é uma loucura. Mais ou menos isso. Quando eu ia lá era assim. É demais. Era assim. Então é uma coisa que também me ajudou nessa evolução, nessa minha evolução do espírito, né? De você ter uma razão, uma coisa. Pô, vamos lá no terreiro, é legal, e a gente leva as pessoas, sabe? Sem essa coisa de obrigação. Vai uma vez. Tipo, uma coisa que eu gosto lá, volta. E aí, uma coisa que eu gosto lá é isso. Eu gosto agora eu vou às segundas, né? Até hoje, a gente tá gravando segunda, eu falei, cara, não vou porque, cara, tá na hora de eu ir logo nesse podcast, né, cara? Mas eu gosto de manter esse compromisso, mas ninguém chega e me liga, pô, você não foi, ou eu vou lá semana que vem, você não tava aqui. Não existe, cara. Se eu não quiser, eu dou para as pessoas, às vezes eu não tenho nem conheço muitas pessoas que estão lá, assim, sabe? Aí pelo amor, né? Vai se sentir bem, daí vai agora que tá calor, você vai pôr o pé no chão lá mesmo, pisa nas folhas, sabe? E você sentiu assim, você como músico, quando você assim, se perceber mais com a questão da espiritualidade, você sentiu uma diferença também? Se puder trazer uma água, você vai... isso eu vou fazer. Você sentiu uma diferença como músico? Na tua música, você sentiu uma diferença? Senti. Até porque eu não tem como não sentir pela musicalidade que eles têm, né? E a evolução não é só da tua vida, do teu espírito, da tua alma. Você vê, você sente ali que você pode trabalhar até musicalmente as coisas que estão ali. Colocar numa música tua um ritmo africano, uma música. Eu fiz um disco que é do Rockstar Bullshit, que é que na verdade são músicas todas minhas que eu fiz na pandemia. Agora eu tô preparando outro disco que é com o Rui até. O Rui, eu acho que ele comentou. O Rui, eu fiz as músicas todas em casa, gravei tudo, né? Na época da pandemia. E depois, inclusive, eu já frequentava, né? O terreiro. Tem umas músicas que começam... Tem uma música que chama Miami Beach, que não tem nada a ver com o terreiro, mas é o ritmo... Ela começa com o ritmo africano, com os tambores, assim. E daí eu fiz esse disco sozinho e usei muito das letras, das músicas, assim, se você ouvir o disco, você vai saber. Tem muito das letras, assim, que falam sobre isso, né? Tem outras que não tem nada a ver, cada uma fala de uma coisa, mas eu usei muito disso, não só nas letras, como nas músicas e no lado espiritual mesmo de você. Eu não sei se eu já contei aqui, mas pouca gente sabe disso. O Ronivon tem uma música de Umbanda, né? Eu não sabia. Que é o Cavaleiro da Aruanda. E é loucura. É Ronivon. Obrigado, saúde. Mais uma dose. Mais uma dose. Saúde.
diz que não pode brindar com água, mas pode sim, cara. Água é vida. Abra o arco-íris de Água é vida, Foda-se. E o Ronivon, ele gravou essa música, acho que final dos anos 60. Eu tenho que dar começo uma dos ouvida, 70. porque eu gosto dele, assim, como pessoa, achei ele um cara muito O legal. Ronivon fez essa música, quer dizer, gravou essa música, veio da Ruanda. Não, é o mais louco da história, né? E ela foi escrita por um argentino. Sério? Um argentino que escreveu essa música. Mas Não, e é uma sonzeira, é um rockão. eu vou ouvir depois. Muito legal. Vou ouvir, porque eu gosto tem uns discos do Ronivon, eles são bem psicodélicos, né? Do começo da carreira, assim. E ele sabia... Ele não tinha uma bela voz, né? não Mas ele tinha uma presença atriz. Ele não tinha... As músicas, assim, não eram tão boas, né? Como contemporâneos, como o Roberto, tudo. Né? Mas ele tinha uma presença, né? Eu gosto dele até hoje. Eu vejo até aquele programa dele, tem um programa aí, que ele pega os convidados lá, que é tipo podcast também, só que de entrevistas. Sim. Na rede, acho que na Rede TV. Era já... Não, Na Rede TV, na Rede TV. Daí só é bem tarde, é 11 e pouco o programa, é 15 para as 11. E eu vejo o programa, eu gosto dele, da pessoa dele, sabe? Não, as histórias dele são sensacionais. Cara legal, cara legal. Ele é um cara que, né... Também você vê que é uma pessoa evoluída, né? Em falar em evolução, assim. Ronivon, estão te esperando aqui no podcast. Ronivon, vem, Ronivon. Olha, Ronivon, cadê o Ronivon? Cadê, Arevô? Que... Falando na tia Cláudia, acabou de curtir aqui, ó. Olha aí, ó, viu? E daí o que eu digo é isso, sabe? O que eu falo é isso. Eu usei muito a partir dessa... Que eu frequentei e tive uma... Porque eu era meio que um ateu, assim, no caso, né? Eu não tinha uma coisa que um pilar, né? Que me sustenta. E eu, depois disso, mudei bastante, assim. Eu sou uma pessoa que realmente evoluiu em todos os aspectos, sabe? Eu tenho muito a evoluir, espero que isso continue, né? E eu atribuo muito isso à Umbanda, sabe? E essa fé que eu tive de ir mesmo, acreditar e achar legal e tomar os passos. Fazer bem, né? Fazer bem. No disco tem isso, né? Depois da pandemia ali. Então a gente tem que usar mesmo tudo, né? Pra vida, não só pra tua vida, como pra música, os ritmos e tudo. Então eu usei sim, pode ter certeza. Vamos rebobinar lá, você falou das tuas influências ali nos anos 90 e tal. E daí mais antigo, assim, de referências brasileiras, internacionais. Fora o LED que você falou. O LED é o número O que 1. você ouvia mais, assim? O LED é o número 1. Você ouve até? Sempre. Eu acho que o LED está em primeiro lugar, assim, se for colocar em banda dos anos 70, né, de rock, final dos anos 60, 70, que eu gosto dessa época ali dos anos, final dos anos 60, de Hendrix, que tem... Eu defendo o meu Jethro pra cacete. Eu nunca ouvi muito, mas eu acho legal, assim, né, cara? Eu ouvi muito. Achei bacana. Esse aqui, ó, quer ver? Tem aquele mais clássico, que tem o Aqualung, né? Esse aqui é mais tem os 20 anos da banda, né? Esse aqui é Great. Os 20 anos da banda. Olha aí, ó. Cara, eu vou te dizer que eu não ouvi muito, mas respeito. Eu acho que tem uma banda e tem o cara, a gente já falou dele também, que são, assim, muito obscuros pra todo mundo, assim. Eu acho que o Jethro é uma banda, pouca gente, assim, ouviu bastante. E o Zappa, né? O Zappa é mais difícil, né? O Zappa, te fala, ouvir Zappa, cara. É difícil, Zappa, cara, é dificílimo. Às vezes é quase impossível. Até o dia que eu ouvi na rádio uma música e curti demais. Não, tem umas coisas mais, digamos, não comerciais, mas mais acessíveis. Sim. Né? Eu cheguei a ter um disco do Zappa, não lembro, um que é preto, escrito em branco, eu não lembro o nome, mas também nunca ouvi muito. Mas agora o LED, Beatles, né? Eu tenho o Abbey Road, que eu acho sensacional. Eu acho demais. Quando eu era adolescente, eu ouvia muito. Para começar, minha mãe, desde que eu comecei a ouvir música, ela viu que eu tinha... Cara, esse cara, ele gosta de música, tem o talento, né? Eu vou investir. Então eu tinha... Mas seus pais não tinham nada a ver com música. O meu pai gostava muito de cantar, ele chegou a cantar quando ele era criança, adolescente, ele era cantor de teatro, assim, em Blumenau, ele é de Blumenau. Então ele cantava em teatro, coisinha, assim, sabe? Então eu gostava muito, só que ele não teve oportunidade, assim. E é porque eu acho que por ele não ter oportunidade, ele queria que ele não gostava muito desse meu interesse, assim. Então
ele veio a curtir e gostar depois que ele viu que deu certo. Principalmente na época que o Black Maria fazia sucesso, tocava lá, e a gente aparecia no jornal, a gente aparecia no Globo Esporte, a gente aparecia em tudo cada lugar. Vocês chegaram a participar do Rock and Roll? O Gabi participou, o Franco também foi. Mas foi o Sr. Banana. Com o Sr. Banana. Foi o Sr. Banana. E O Sr. Banana foi campeão, né? foi campeão, Eu não sei, eu não fui, mas eu tava, por alguma razão, eles me chamaram, eu não fui. De alguma coisa que eu tinha. Você não jogava bola, Betinho? Não, eu jogava bem, vice-campeão. Então eu fui um bom zagueiro, Mas alguma coisa que aconteceu, daí os caras ganharam. Mas acho que não foi ninguém no Black Maria, acho que foi só o Franco, e nem existiu. O Black tava, acho que meio que começando. Vocês são posteriores ao... O Black Maria surgiu depois. O Gabriel é de Sr. Banana. Eu trabalhei com o Sr. Banana, inclusive. Daí, não sabia Daí disso. o Black, daí quando acabou o Sr. Banana tem até hoje, né? Sim, mas eu saí do Sr. Banana pra montar o Black. Daí quando eu saí que a gente montou o Black. Eu Sabe, então que eu tocava no Black, eu trabalhava com eles. Daí eu falei, não, vamos montar outra vez, eu quero montar uma banda. Daí eu tocava com o Rogerinho numa banda, que era o Blues Irados, que era uma banda assim, só de festa mesmo. A gente tocava na ilha, né? A gente teve vários nomes, assim, cada show tinha um nome. Isso é bom. Daí eu e o Rogerinho ficamos sem o Jair e o Magu, que tocavam junto. Daí a gente convidou o Franco para ir para fazer, daí a gente fez o Black Maria, era só nós três. O primeiro disco do Black Maria, só nós três. E é de 96, e daí o primeiro show foi no Aeroanta. Eu me lembro que a banda nasceu em 11 de março de 96, e o primeiro show foi em 11 de abril de 96. Porra! Um mês depois a gente já fez o primeiro show no Aero. Que irado. Uma festa, nós e o Ipsis Litters, enfim, o tecladista do Ipsis Litters Foi pra você. foi pro Black Maria e toca com Mutantes, que é o Henrique Peterson. E daí o Gabriel tocava no Sr. Banana, começou a tocar com o Black Maria também. E daí, depois que voltou o Sr. Banana, né? Daí Voltou há pouco tempo. Pouco tempo, mas o Sr. Banana ficou. Eu me lembro uma vez que vocês tocaram Muito tempo um Mondo Birre, cara. Já tocou. Cara, eu toquei em tanto lugar que os Eu caras. nem lembro. Não, os caras falam. Cara, lembra conta a história inteira e você fez isso. Cara, eu falei, cara, eu não lembro. Não lembro. E não é pecado. Não lembro. Não, Tocaram em tanto lugar, pô. tem muita coisa que eu lembro como se fosse ontem. E um monte de coisa que eu não lembro. Eu lembro o que mais? As viagens, quando a gente ficou lá um tempo, quase um ano em Barcelona, lá ficamos... Sério? Ficamos em Barcelona um tempo, tocando lá, depois fomos para Munique, tocamos nos Estados Unidos, em Oberlin, Chicago, Cleveland. Essas histórias eu lembro porque, foi fora, né? Shows fora, assim, principalmente... quando a gente participou do Porão do Rock, que a gente tocou no estádio lá numa Mané Garrincha, né? A gente tocou para... Cara, 60 mil pessoas. Às vezes que a gente tocou aqui na Pedreira, junto com o Paralamas, Skank. Então são coisas que marcam, assim. Mas viagens, assim, para Paraná, Santa Catarina, a gente tocou muitos lugares. Então, cara, eu não dá para lembrar. Não tem como. E como é que foi a saída para a Espanha? Assim? Foi por algum festival ou não foi na... Cara, para Espanha, porque uma amiga nossa morava lá, e daí pintou umas oportunidades de shows lá. E daí a gente foi pro Superbox Super Rock, que é em Lisboa, e daí depois a gente viu altos shows lá. Eu até encontrei o Marilyn Manson no aeroporto. Ele sério? Cara, que não tinha celular, na época a gente não dava com celular, assim, 2000 e pouco, assim, Sim. né? Foi em 2005 isso, não era comum hoje andar com celular, acho que até tinha. Tinha, mas a foto era uma... Tinha mais aqueles de mensagem de bico. 400, 300 pixels. Passou. Daí eu encontrei o Marilyn Manson, eu adoro o Marilyn Manson, eu acho do caralho o Marilyn Manson. Até quero comprar um vinil aqui que eu vi. Tá parecendo uma dia do sorvete agora também, né? Então daí encontrei com ele, assim, a gente viu o show do System of a Down, foi do caralho. A gente viu o show do Mob, viu o show do Prod. Nossa, que com o Flint, aí, onde ele era vivo, cantando, baixo, batera, guitarra, tudo orgânico. Cezão, cara. Muito legal, altos shows a gente viu lá. Blessed Mechanism, que é uma banda bem legal de Portugal. E vimos vários shows. Daí a gente ficou lá, acho que uns 10 dias lá em Portugal. Lá. E daí a gente foi para Barcelona depois, que daí tinha uns shows lá na Casa Paco,
pintou os shows, a gente foi ficando, e tocando, arranjando shows. E foi ficando, cara. Daí pintou uns shows do amigo nosso que morava em Munique. Daí ele arranjou uns shows pra gente também, a gente foi, acabando foi pra ficar também pouco tempo. Mas o circuito mais underground, assim? Mais ou não? underground. Mais underground, Mais né? underground, não tocamos muito, né? Mas a gente foi ficando, e a gente, porra, Barcelona, praia, a gente ficava o dia inteiro na praia. Daí depois ia tocar, sabe? E bebendo aquela bilenca, acho que é... Não, sei lá, um negócio assim, era uma cerveja que era 99 cents de euro. Porra, sério? 1 litro. A gente comprava tipo 12. E ia pra praia. A nossa neveira, né? Que eles chamam de neveira. Nossa neveira cabia 12 mais o gelo. A gente ficava lá tomando, cara, todo dia. Daí ia tocar e tal. Foi bem legal a experiência. Estados Unidos, a gente foi convidado pela Universidade de Albany. Albany é uma cidade muito perto de Chicago. E o pessoal da guarda de Baltimore, a maioria dos shows que a gente fez fora, não de Curitiba e de Paraná, aqui, digamos, do Brasil, né? Quando a gente foi para... Foi em Recife que a gente foi. Não, esse do Porão do Rock mesmo. Não sei se a gente foi para Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Blém Blém. A gente tocou no Blém Blém. A gente fez temporada do Blém Blém, foi bem legal. E foi tudo por causa da guarda, que a galera ia andar. É um lugar assim, bem. Vocês não tocaram no Abril Pro Rock? Não? Tocamos. Eu me lembro que na guarda a gente era cara, era gente do Brasil inteiro que ia lá pegar ônibus, a galera. A nossa gravadora era de Porto Alegre, a City, né? Que era aquele selo plug, né? Então a gente acabou tocando muito lá em Porto Alegre, no Opinião, no Ocidente. A gente fez vários shows lá. Porque a nossa gravadora era de lá, né? Então a gente tocou muito lá, mas tudo por causa da guarda. Não tocaram no Gruta Azul? Não, acho que não. Que eu lembro, não, vai saber. Não. E daí a gente acabou tocando, cara, em muitos lugares por causa da guarda. Chicago foi por causa da guarda. Albany, a gente ganhou até passagem e tocamos lá. Foi bem legal. Né? Que conexão... Foi pessoas que iam, pessoas de gringos que iam, viam, nossa, essa banda é muito legal, vou levar pra lá. Daí o cara do Rio ia lá, tem um amigo meu que tem uma casa de show. A gente tocou lá no Leblon, a gente tocou no Circo Voador 3 vezes. Que massa. Então a gente tocou em muitos lugares por causa da guarda. Pessoas que iam lá, que era o paraíso na época, de surfistas, pessoas bonitas, né? O seu Zulu. O Zulu, Então era, O Brasil inteiro. era um local de concentração de gente legal, assim, né? Formador de opinião e do Brasil inteiro. A gente tocou então o Brasil inteiro e acabou tocando até e fora do Brasil por causa disso. Por causa da guarda. Então foi uma experiência bem legal. E eu não deixo de ir pra guarda. O Rogério acabou morando lá, ficou morando lá. E eu vou todo ano. Esse ano passado eu não fui porque estava muito complicado esse negócio. Muita chuva, estrada ruim. E eu tenho uma casinha Tami aqui também. Eu queria dar um talento nela. A casa estava fechada há muito tempo, né? E acabei aproveitando mais ali. Porque ir lá e viajar, isso perde muito tempo, né? Praia lotada, né? Muita sessão. Mas a gente sempre dá um jeitinho de ir. Agora a gente vai tocar lá em julho. Uma festa da velha guarda lá, vai ter uma galera. Então, todo ano eu vou acabar indo. Querendo ou não, eu vou acabar indo. Para tocar. Você me avisa, você trouxe que é capaz de eu capotar pra lá. É uma festa bem legal que vai ter lá. Até preciso fazer o contrato com o cara que era para eu mandar sempre. Lembrei. Mas voltando ao assunto das bandas, cara, é LED, é Beatles. Eu ouvi muita coisa dos anos 80 também, que hoje eu talvez não ouça muito mais. Mas como quando eu tinha 11 anos, minha mãe me dava disco para comprar um vinil por semana. Eu ia na Savarim. Ô, seu Savarim. Ele falava, chegou essa banda nova. Ele me apresentou várias bandas na época. Algumas que eu curto até hoje, outras que eu não ouço mais. Level 42 é uma que eu ouço até hoje, que é dos anos 80. Sim, muito bom. Daí tinha muita coisa, né? Me lembro que eu gostava de Echo de Money Man na época. Hoje em dia eu não gosto mais, assim, mas tinha coisas o The Church, eu gosto até hoje. Church é legal. É bem legal. Tem coisas que são legais. O Minanoio, né? Que é a banda da Austrália. Galera da Austrália. Ali. Meus 2 primeiros CDs, cara. Então. Blue Sky Mine e Deals and Dust. Então, o meu primeiro vinil. Seus filhos no Morumbi, cara. Eu também. Você também, tá bom. Então pode ser que a gente se cruzou. A gente se cruzou, mas não se a gente não se conhecia, talvez. Então, mas o que rolava nessa época era muitos 80. Eu comprei o Electric lá. O Electric tem um disco que eu mais gosto, falar animal do The Closet. Então, tipo, muita coisa dos anos 80. Eu comprei vinil, comprava muito vinil nos anos 80.
Só que daí eu comecei, nos anos 90, que eu comecei a mais tocar, eu comecei a tocar em 87, eu já tocava em festinha, assim. Na night eu já comecei a tocar em 88. Sempre embaixo. Cara, eu cantava só, mas sempre baixo. Ah, tá. Não, essa banda Cat Flora eu só cantava. Ah, tá. Mas eu, nas festinhas, sempre baixo. Eu já quis tocar baixo desde o começo, eu acho baixo legal, sempre quis. Falei, mãe, eu quero um baixo. Até porque os caras, essa banda, a gente fez uma banda na escola e ninguém sabia tocar nada. Daí o guitarrista aprendeu a Isso tocar. era padrão, mas o O guitarrista, e todo mundo ia pra bateria ou pra guitarra. Daí eles falaram, cara, você não quer aprender a tocar baixo? O Sandro Pimentel, meu grande amigo. Daí eu falei, cara, eu quero. Daí ele comprei um baixo, pedi pra minha mãe, ela me deu um baixo, me deu um Golden, né? Mas não, antes era um baixo que nem era um Golden, era um preto, que ele era, cara, horrível, porque ele era microafinação, então ele não tinha braço, era horrível, assim. Mas eu aprendi a tocar naquele osso duro, assim. Daí depois eu no Goldenzinho, ela me deu de aniversário. Daí foi indo, né? Daí eu me interessei pelo baixo, achei legal, daí aprendi a tocar mesmo o baixo. Daí não me interessei mais por nada, assim. Depois a gente vai aprendendo instrumentos, violão, guitarra, bateria, eu me arrisco. De um piano, eu aprendi na pandemia a tocar piano. Sério? Sim, pra fazer o disco, né, do Rockstar Bullshit. Falei, nossa, quero gravar todos os instrumentos. Daí o Rui passou, eu gravei as baterias eletrônicas, depois ele gravou em cima, mixou e masterizou. Mas eu sempre fui do baixo. Mas foi quando eu aprendi a tocar, que eu comecei a tocar mesmo na night, que daí eu comecei a ouvir as bandas dos anos 70. Daí. Eu falei, não, LED, cara, as bandas dos anos 70 são mais legais que as dos anos 80. Eu comecei... É uma pegada diferente. É uma pegada diferente, né? Vamos lá, 70, vamos jogar. Era 100% rock and roll. Rock and roll total. Cara, daí te sentia o punk. Daqui pouco é mais tarde. Progressivo. Final dos anos 70. Isso. E nos anos 80, daí já entrou o pós-punk. Daí veio o pós-punk. Que já veio o New Age logo em seguida. Daí o Glam, O Ian Curtis já veio, aí Sim. o Joy Division já virou o New Order. Eu gostava de Joy Division também. Hoje em dia eu não ouço, mas eu acho que aquele Close é um disco clássico. Assim, tem muita coisa, assim. Mas eu descobri que o 70 tinha mais a minha cara, assim, né? Você vê o Led Zeppelin, puta que pariu, né? Zeppelin, E muitas outras bandas, né, da época, assim. E Você tem uma ideia, e já aí começou os anos 90, né? Que daí começou bandas legais, Soundgarden, que eu tive. Alice in Chains, veio o grunge ali. Veio o grunge em contraponto com o Glam, né? Exatamente, com o glam rock. Que deu o final dos anos 80. Eu era do grunge total. Daí depois essa banda que a gente tinha era dos anos 90. Então a gente tocava Soundgarden, a gente tocava Alice in Chains, a gente tocava esse Cutting Flower que eu falei. E eu com o Tite, eu não posso deixar de falar do Tite e do Rui, que eles eram aqui, que eu só falei do Johnny e do Fernando. Mas eu tenho uma banda que é o Batch 3, né? Batch 3, que é fantástica. Sou eu, o Tite e o Rui, que a gente toca também. A gente passa por toda essa época, desde Led Zeppelin até os anos 80, ali a gente toca Man at Work, toca muito The Police, imagina o Sting. Pois é. Eu sou fã do Sting, uma das coisas que me fez nunca desistir do baixo é o The Police, o Sting. Vai estar amanhã aqui em Curitiba, só que amanhã Não vai ser seu. Quando sair já foi. O show Mas a gente tá gravando o show um dia antes do Sting, que eu amo. Se eu for falar, uma das maiores referências musicais para mim, com certeza, é o Sting e o The Police. Como é que eu esqueci disso? Cara, para mim é a melhor banda dos anos 80. E a gente toca muito, né? A gente toca muito no Batch 3, The Police. Roberto Carlos também. E daí tem o Roberto Carlos, que os dois participam junto com o Johnny, que esteve aqui também. Daí a gente faz o Roberto Carlos, que é uma versão das músicas do Rei com toques dos anos 70, 80, 90. Toca Every Breath You Take com Como é Grande Meu Amor. Exatamente. Pink Floyd com Negro Gato. Tem essa Faz uns mashup. Os mashups são bem legais. É bem isso. Mashup é a palavra. Legal. Sábado, né? Que vocês vão estar lá. Não sei quando vai ser gravado, mas a gente vai estar sábado. Aniversário da Cir, lá no Tom Max, do grande Paulinho lindo. Da minha vida, Paulinho. O cara que mais comenta aqui é o Paulinho. O Paulinho e o Dom Max. Isso é impressionante. O Paulinho é o patrocinador espiritual. Espiritual, do Realzinho do céu. O Roberto Carlos nasceu até por causa do Dom Max. Porque eu morava onde você mora ali, hein? Sim. Eu morava onde você mora hoje. E eu... Olha, as minas...
Tenente Max Wolf Filho, 75, apartamento 26B. Você morava no primeiro bloco, né? Eu morava... Aqui no, eu morava atrás. Eu morava ali, eu até tinha que me esconder na época. Porque cara, galera, eu sabia que eu morava ali, ia ter lá pra chamar. Vou no Max. Pra me chamar, vamos lá, tô aqui, pô, vem aqui. Às vezes eu tinha que pagar a luz, que é escondido lá. Mas o Johnny, daí eu e o Johnny começamos ele começou a ir lá em casa e a gente tocar, assim. Inclusive a gente tem um projeto que chama LED e Zep, que não sei se vai ser esse nome, mas que a gente teve ideia por causa do Roberto e Carlos, que a gente ainda vai pôr em prática. A gente toca várias do Led Zeppelin. Boa. Daí do violão e voz. Assim. Maravilha. Mas o início do Roberto Carlos era só você e ele, né? Só eu e Depois... as músicas mais tristes, aquelas... Eu te proponho, era bem um lance bem romântico. Baladinha romântica. Cara, eu vou contar um segredo aqui, como não vai assistir mesmo, então eu digo. Né, você já sabe que é o nosso bordel, querido. Cara, teve um show, você já tava com a Simone, o show lá no do Max, eu toquei, cara, aqui no Alto da 15. Onde foi o show? Não foi, o showzinho foi no do Max. Do Max. Mas na época só tocava você e o Johnny. Você e o Johnny ainda. E eu fui tocar no aniversário de um amigo meu, aqui no Alto da 15. Acabou 7 e pouco. Eu bêbado. Imagina, chegava meio-dia, cara. Eu comecei às 8, 9 horas. Eu tava completamente pirado. Enfim, botei os troços dentro do carro e me mandei. Só que eu botei minha PA, caixa, do banco traseiro. E fui. Eu tava namorando a minha mãe. E fui pra casa. Só que eu resolvi dar uma volta na quadra e passar no do Max. E tava uma galera. Putaria, uma galera. Dou de cara com a Simone, ali na rua, ela fumando cigarro. Sim. Do lado o Ramon. O Ramonzinho, você tá de coisa, de road, caralho. Ramon não, Rafa. Não, Ramon. Não, Rafa. Não, Rafa do Tite. O Ramon é irmão da... Eu esqueci, Ramon Ramos. Ramon Ramos. Que é irmão de uma amiga minha, das antigas, como é que é o nome? Eu não me lembro o nome. Eu não me lembro dela. Porra, não sei o que, desce aí, que eu falei, não, eu tô com um equipamento aqui no carro. Nossa, meu irmão. Aí o Ramon veio, porra, não, desça. E ela falou, se o Betinho souber que você passou aqui e não desceu, ele vai ficar bravo com você. Falei, esse poxa, tá emocional comigo, né? Aí desci. Eu achei que tinha apagado a luz. Aí desci na Getúlio e deixei, cara, tinha uma vaga e deixei o carro ali. Roubaram teu piá. Porra, desci, ainda bem que eu desci com a mochila. Mochila com que tinha controlador, computador e com as controladoras. Ainda bem, cara. Mas levaram o step e levaram minha piaca. Não dá, né? Não dá. Cagada. E daí eu tive que desconversar porque eu tava namorando com a minha ex-mulher. Tive que desconversar. Não, porque roubaram lá. Eu já entrei pra tomar mais uma, pra falar com os caras. Quando eu voltei, tinham roubado. Era ali na... Não roubaram o carro, roubaram só. Enfim, estouraram Os caras levaram o pé. E era... Não era aquele pé grande? Sim, era pé grande. Era o Não é que ele levou levou da JBL? Mas isso aí não dá pra deixar. Tem uma história muito pior. O Rui perdeu tudo, né? Não, o Rui perdeu umas coisas da bateria, não foi muita coisa. Quem perdeu tudo foi o Black Maria uma vez. O Black Maria. A gente tava da ilha, a gente fez uma temporada na ilha, na Ilha do Mel. E a gente tocou e no outro dia a gente tinha que vir logo, porque no outro dia já ia ter um show, alguma coisa que a gente ia viajar. A gente viajava muito na época. E, cara, a gente dormiu em Pontal na casa da mulher da namorada do Thiago, que era o percussionista da banda na época, que não tá mais na banda, que a gente nem tem mais percussionista, né? Mas a gente, na época, tinha. E a gente ficou na casa dele, da mulher dele, né? E a gente deixou o carro na garagem e em vez de tirar as coisas, a gente tava cansado, falou, cara, tá na garagem, Tá tranquilo. vamos deixar as coisas aí. Um ou outro pegou uma guitarra, sei lá, cara. Sei que tava, cara, bateria. A minha Pive, que eu tenho até hoje, que eu só uso em show maior, assim, tava lá. Essa não roubaram, porque, cara, 40 quilos quase. Mas tinha caixa marcha, tinha meu baixo, guitarra, 3 guitarras. Cara, a gente tinha um monte de CD da banda, que a gente sempre andava com CD, faixa da banda, que a gente pendurava, porque era uma grana essa faixa, que era
que era a parte interna do disco, que vira tipo um pôster, assim. É um Black Maria, que é tipo uma nave, assim, uma coisa bem louca, assim. Feita de pano de balão, que era uma fortuna. Cara, a gente acordou, assim, dormiu, acabado, né? Acordou, cara, quando foi ver, cara, tinham arrombado o carro, levado tudo, cara. Os caras só não levaram essa minha PIV e eu acho que mais uma caixa de PA, alguma coisa assim, que era muito pesado. Ah, mas levaram o meu baixo, levaram a guitarra Gibson, levaram a Flying V, que depois acharam, pouca coisa acharam. Uma Flying V foi uma que pintaram e acharam numa loja para vender. Daí o Gabriel tinha nota. Então, no fim, até o Tite comprou a guitarra. Cara, levaram tudo, nossos CDs, essa faixa. Cara, eu me lembro que o meu baixo não acharam até hoje. Meu baixo não era difícil. Que era um baixo que eu mandei fazer na de Castells. E ele era larejado com ponto B10. Ele era meio personalizado, assim. Isso aí, raro, nunca mais vi. Eu me lembro que eu sentava no meio fio, assim. Ah, cara, era só ter tirado, cara. Tem como não chorava. Eu chorava, assim, que era só ter tirado o negócio do carro. Então, cara, nunca mais eu fiz isso. Cara, eu paro aqui, ó. Tem qualquer coisa dentro do carro que seja um... Eu perdi também. Sabe? Nem carteira de cigarro eu deixo dentro do carro à vista, que vai que o cara noia ver a carteira de cigarro, sabe? Nada, não deixo nada parentes. Porque não dá, cara. O cara tem oportunidade, o cara leva, cara. Daí o que acontece? Né? Perde o carro, às vezes eu levo até o carro, né? O Sandrão, que é um amigo meu falecido, que tocava comigo, ele até era baixista do Roberto Carlos. Faleceu já no passado. Ele tinha uma vez ele tinha um Uno, e ele deixou o baixo e a caixa só para ir pegar um amigo dele ali. Uma coisa assim. O cara falou, não, suba que eu tô quase pronto. Daí ele subiu, daí tomaram uma pra esperar enquanto o cara se arrumava, passar. Foi até. O cara voltou, não tava mais no carro e nunca mais acharam a caixa, nem o baixo, nem o carro. Que pode. Então isso aí, cara, não dá. Não, é seguro, deixa no estacionamento. Não. Tá com equipamento, cara. Daí fui lá pra casa, vai pra casa, guarda, pega o carro e volta. Foi um lapso, cara, e hoje eu não tenho mais esse problema. Apesar de ter deixado o carro várias vezes na rua, esquecer que eu tinha deixado na rua, vou pra casa, quando eu vou deixar na garagem, porra, cadê o carro? Tá lá fora. Hoje, por exemplo, se for pra fazer alguma coisa, cara, ou deixa lá dentro do bar, deixa no bar e fala, cara, mesmo assim, sabe, melhor ir pra casa, Dá um jeito. Dá um jeito, ou você fala com o dono do bar, se for teu amigo, se for um bar, cara, eu tô afim de estar em um lugar, posso deixar minha equipe pegar amanhã? Mas normalmente eu não vou fazer isso, eu vou pra casa, a minha vontade é ir pra casa mesmo, daí eu já vou pra casa, eu já sei que eu não vou pra nenhum outro lugar, sabe, é isso, porque senão você vai correr esse risco, que é muito fácil. Sim. Se há 20 anos atrás acontecia, imagine hoje. A gente teve sempre um dos assuntos principais aqui em vários episódios, Betinho, sobre a qualidade, ou melhor, a diferença dos locais, dos bares, das casas de shows, enfim, de hoje para ontem, né? Ou seja, né, o passado e o presente agora. Você também sente a diferença, cara, de qualidade de som, claro. de equipamento e até a disponibilidade dessas casas pagarem melhor, de ter um retorno um reconhecimento maior para com vocês. Olha, eu vivi digamos que eu vivi numa época mágica, boa, né, da música, né, porque quando eu tocava com essa banda que eu falei que era música própria, com o Cutting Flower, era uma onda que existia só de música própria, só que a gente era de uma parte mais alternativa, assim, então a gente acabava tocando nos lugares mais toscos, mas era início de carreira, a gente tinha 18, 20 anos. Nessa época você tocava de qualquer lugar tocava por tocando. E o equipamento também na época do Black, como eu levei sorte e a banda tinha muita qualidade, reuniu uma turma legal e a gente era só música própria também e existia
essa onda de música própria. Não existia uma onda de música banda cover. Ninguém tinha as bandas cover, mas eram as bandas de axé, tinha as bandas lá, sabe? Não tinha, as bandas legais eram as bandas que tinham. E a gente tinha. Isso era meu, começo da faculdade, né? A gente meio que tinha as bandas favoritas e, Sim. pô, ela vai estar onde E hoje? iam, perseguiam, É. iam atrás das bandas. Então, existia uma onda, digamos, né? Uma cultura de você... Como a gente fala na música do Black lá, a cultura da verdura, que você colheu, das pessoas consumirem a cultura daqui de Curitiba, do Paraná, que seja. E existiam muitas bandas, tinha o Black, tinha o Resist, tinha o Boy Mamão, tinha, cara, só citando 3, mas tinha um monte, e a galera curtia as bandas. Tinha o Scuba, né? E a galera não ia pra ver, tinha o Aeroanta, do meu querido Henrique, do Sérgio Apta, um beijo pro Henrique, pro Sérgio Apta. O Henrique, cara, eu vou sair daqui passando o nhoque agora. O Henrique é legal. Convidar ele, né? O Henrique é um cara que eu gosto muito, Henrique, eu mesmo. Ele é muito bacana, ele é muito E bacana. ali era dono do Aeroanta, e, cara, e a galera ia no Aeroanta e via bandas, era um lugar legal, e não era só Aeroanta, tinha vários bares, eu levei uma sorte de Black Maria cair no gosto do público, e não só do público, do rock, cara, a gente tocava em rave, o Riad, a gente tocou em rave, cara, a gente tocou 2 vezes na rave, 3 vezes na rave, a gente tocava naquelas festas que era DJ, Leozinho e Black Maria, então... tocava a primeira banda, depois a galera ia para outro lugar e vinha. Então, cara, com equipamento bom, com palcos bons. Eu tive uma oportunidade de tocar em lugares muito bons, com palcos muito bons. O Alice Beer também achei que tinha espaço, né? Tinha muito lugar. Se eu fosse numerar aqui, tinha vários lugares com equipamento bom. E tinha cone. Como é que é? Cones. Tinha uma galera não ia pra ver banda cover, a galera ia pra ver as músicas, ia pra ver o Black Maria, e não ia pra ver a gente tocar Sublime, ou tocar Pure Crowd. o som de vocês. Essas músicas. Às vezes a gente tocava um cover, a galera ficava de cara, não, a gente quer Black Maria. Então eu peguei uma época muito boa de som bom, de cachê bom. Isso é bom. Daí a gente tinha uma equipe do que eram, na época, os 5 músicos, mais o técnico de som, técnico de luz, o produtor, a gente era uma equipe de 10 pessoas. E todo mundo ganhava, e a gente pagava bem os técnicos e tudo. Então eu vejo uma mudança muito grande nisso, que as pessoas consumiam o que era daqui, sabe? E depois foi mudando, e a galera foi enxugando, né? As bandas mesmo, a galera começou a querer ouvir mais cover. Hoje em dia a galera só quer ouvir cover. Só. Né? Pouca gente quer ouvir Black Maria, a gente toca de vez em quando, porque a galera... Acabei de me lembrar uma merda de uma banda, cara. Eu não vou nem comentar o nome, porque... Mas acho que foi a mudança do público mesmo que foi. Acho que foi. Cara, eu acho que as pessoas, com a mudança também da rede social, a galera, na época, quando eu comecei a tocar era vinil, depois virou CD, o Black Maria tem 5 CDs, né? Então virou CD, DVD, então a galera curtia comprar, consumir o som próprio. Quero esse disco aqui, tipo, sabe, eu quero comprar. O Black Maria tem vinil, inclusive, a gente lançou um vinil, porque voltou o vinil, eu sou colecionador de vinil, né? Você também é, né? Eu amo vinil. Eu amo vinil. Toda semana, digamos, toda semana não, mas de 15 dias eu compro um vinil. Eu até tenho um aqui que eu amo, que eu vou falar do Jamil Jones, que é a Maria Fumaça, aqui, ó. Puta, esse é... Maria Fumaça. Esse é um descasso, Jamil Jones, né? Que é um baixista, assim, referência para qualquer baixista de groove, né? Então é um... Black Maria tem muito isso de samba rock, samba funk, assim. Mas eu acho que... Conferamos esse vinil aqui, cara, da Black Road. Você é um presente bacana. Eu deveria ter trazido. Eu devia ter trazido até. Eu acho que se duvidar, eu tenho lá, tenho que dar uma olhada. Se eu gostei meio que ainda passa. Mas vou deixar gravado agora. Agora vai passar a ser uma exigência. Todos os convidados. Exatamente, exigência. O Glauco trouxe. Eu tenho esse livro. O Rodrigo mais o Minduim disso trouxe. Eu tenho esse livro. Cadê o do Alidi, o Babicito? Tá ali. Tá ali o Carnazinho. Eu poderia ter trazido lá, nem que eu trouxesse. Se o convidado não trouxer presente, agora o podcast não acontece. Eu fico devendo, então faço questão. Só que daí, o que eu quero fazer é o seguinte, o dia... Aí tá difícil daqui, assim. O dia que eu vier... Olha lá que legal. O dia que eu vier... O Black Maria
aqui tá o vinil. Deixa eu até mostrar a capa, que é bem bonita. Mas é o Tim que trouxe camiseta. Então, mas o dia que eu vier, o dia que eu pode vir um outro da banda, sei lá, dá pra chamar o Gabriel. O Gabriel é um bom... Pois é, cara, o Gabriel é legal de chamar. Pois é, foi ele mais contar a história. Aí quando ele... A história tem. Quando ele vier, eu dou uma vida. passada aqui, nem que seja 10 minutos, para trazer o disco, se ele não... Não sei se ele tem, mas eu me comprometo a trazer o disco do Black Maria. Isso é uma promessa isso aqui, ao Valeu. que é um disco muito legal, é um Greatest Hits, é as melhores do Black, né? E cadê a capa? Eu quero mostrar a capa, que é uma capa muito legal. Vamos por... E daí eu quero... Daí isso aqui, ó. É que é difícil de ver, né? Mas é uma capa bem colorida. Ah, não, essa aqui. Não é essa aqui. Aqui, ó. Aqui estão os discos do Black Maria, ó. O primeiro... É que não vai dar pra ver ali, né? O primeiro, que é o Black Se Maria. você quiser, depois pode me mandar a edição. Depois eu coloco. Ah, esse é o segundo, que é o Demorou. Pô, me manda as capas aí. Aí o Ou eu puxo aí do teu... 1320. Esse aqui... puxo do teu perfil. Ah, que legal. Esse aqui a gente gravou na casa do Sérgio Dias, lá em São Paulo. Daí veio o Grande Garagem. Faz dias, os Mutantes? Os Mutantes. Foi daí que ele roubou o nosso tecladista. Daí esse aqui que é o disco, que é o vinil. Eu vou querer esse aí, cara. Bem legal. As Vou pessoas... trazer sim. E daí o que a gente tava falando daí sobre isso é que a galera não consome mais, até porque não existe mais produto, não existe mais banda própria. Em Curitiba acabou essa cultura de você E o que não é... valorizar o que é daqui. E o que não é banda própria, ou melhor, o que é banda própria, o que é a banda autoral... Acabou fazendo mais no... Sim, mas as pessoas acabam não consumindo isso porque acham indiferente demais. Semana passada veio... Quem só consome são a galera das antigas, que já gostava. Exatamente. Se eu for fazer um show do Black Maria agora, a galera que vai no meu público é uma galera de 40 a 50 anos. Precisamente. Mas eu, Semana passada veio o Soli, a Carpestin e o Thiago Pupi, aqui, da Red Lights. Pô, tocaram e tudo, botando lugar. Mas, cara, o curitibano não consome o que eles tocam. o que aconteceu foi que daí as casas foram... Agora pior ainda, porque as casas estão... Não vou dizer todas, não vou generalizar, porque senão eu vou estar sacaneando com alguma que não seja assim. Mas, por exemplo, as casas começaram a minimizar o equipamento, a minimizar o cachê, contratar sua banda cover. A mente da galera mais nova ficou também de banda cover. Nada contra a banda cover que eu tenho. O Match 3 tem música próxima, mas a gente sobrevive. O Match 3 tem? Tem. Eu não sabia disso. A gente tem um vinil, um CD. Não Bem sabia legal. disso. Só que era com o Endrigo ainda na batera. Então, bem legal, mas ele é bem louco. A gente chama do CD mais pesado e deprê de Curitiba. Esse dia tá bem triste, assim. Mas foi de propósito, assim, sabe? As músicas legal. Assim. E é bem porrada, é bem legal. Meio Dalton Trevisan, assim, né? Mais ou menos. Eu meio obscuro, assim. Alma Perdida, Nova Cidade das Músicas. Assim. Uma coisa bem pra cima. O que eu chamo de depressão gostosa, aquele baixo astral gostoso, sabe? Tipo Radiohead. Radiohead eu amo. Aquele OK Computer, cara, eu tenho vinil, eu ouço ele quando minha gatinha não tá em casa, quando a mulher não tá em casa. Que ela tem os discos lá que eu só posso ouvir quando ela não tá, né? Cara, eu ponho 2 vezes o OK Computer inteiro, porque, cara, eu acho um baixo astral tão gostoso. Mogwai, por exemplo, eu amo Mogwai. Eu tenho o vinil do Mogwai também. Na verdade, tenho 2. E um deles é o Rap Songs for Happy People. Mas ele é muito deprê. Só que Só pelo nome. é um baixo astral gostoso, que se ouve assim, aquele coisa, sabe? Eu tinha uma banda que pouquíssima gente conhece também, que é nessa linha, que era o Dead Can Dance, que era uma banda corte. Conheço. Pô, maravilhoso. Eu tinha um CD. Putz, muito. O Cocktail Dreams é mais ou menos nessa onda, né? E, então, daí voltando àquele assunto, eu acho que as casas começaram a querer pagar menos, a cultura do consumo ao que é daqui começou a diminuir, e daí as casas, agora vejo muita galera tocando de fone, tipo, não tem nem mais coisa, sabe? Você começa a tocar de fone, né? Lugares assim que ou seja, para eles poderem regular teu som, não você pôr o som, tipo, por técnico de som ir lá embaixo, deixar a batida, é meio que parece que você é um músico de restaurante, sabe? Essa coisa assim, a galera tem reclamado muito disso. Mas eu
vivendo muito isso, não. Se eu não Você acha que isso é efeito do tempo, isso é cíclico, tem como mudar? Cara, eu acho que tem como mudar, né? Talvez se a galera começasse, se as bandas de música própria começassem a. Eu acho que tem a solução, né? Começar a galera, eu acho que depende mais da galera, do público, né? Começar a consumir mais as bandas. Mas eu acho assim que eu falei falo isso direto pro Rica o tempo inteiro, assim, que a existência da estação sonido, do estúdio sonido, cara, isso aqui a gente tem é um projeto que vai além, né, do bate-papo, da gente conversar aqui. Ele faz parte disso, cara. Ele faz parte de uma, pô, vou ser bem usado, mas uma reeducação mesmo. Eu acho que se começar, a gente começar a bater nessa tecla aqui, ô galera, conheço as bandas de música, né? Tá um recado, né? Conheço as bandas de música própria, ouçam coisas diferentes, né? Fazer as pessoas, chegar as pessoas. Isso, até pelas redes sociais, porque, cara, não tem, tipo, existe banda cover aqui na rede social, não, na rede social, não, no Instagram, no Facebook, mas no Spotify, nem sei se banda cover. Sim. No Spotify você vai entrar lá, cara, e ela dá São zero. e ela dá opções. Se você colocar Black Maria, por exemplo, e deixar rolar, daqui a pouco ela já vai entrar numa outra banda que é bem parecida, e daí você vai conhecendo, olha que banda. Não, e agora tá entrando um terceiro elemento, cara, de uns caras fazendo umas coisas, quer dizer, fazendo com a ajuda da inteligência artificial. Já viu? O pessoal misturando, pega Tim Maia, Ah, sim, tem o Fake Music, que é uma banda Fake legal. Music. É. Hoje eu vi Não vi. os caras pegaram o Led Rage, Zeppelin com Tim Maia. eles pegaram o Rage Against the Machine, mas como se fosse uma James banda funk dos anos 70, cara. É, com James Brown. Absurdo, cara. Mas não mexe up. Não, pega a inteligência artificial, ele pega a letra, Eu vi isso aí. Cara, que legal. que assim, é muito bom. Muito bom, muito bem feito, muito bem feito. É, aqui, ó, por exemplo, a Rockstar Bullshit, que é minha banda aqui, a Correio, ó. Se você colocar e deixar rolar, depois ela vai entrar outras bandas. Parecidas. Então, cara, mas só de Mas o música. trabalho é fazer chegar aqui, né? Fazer o cara dar o play. Isso, esse que é o lance, porque daí o cara vai entrar. Que o gosto da galera tá muito. O que a TV ali, o que a mídia põe, né? A mídia É sempre- o que os grupinhos que a pessoa segue, né? É. Tá, o nichozinho que ela segue, então ela meio que acaba consumindo a mesma coisa. A mídia acaba jogando na cabeça da pessoa o que ela quer vender, né? E os jovens acabam indo nisso, né? Não, a maioria, né? Não vou dizer que todos, né? Então acaba que fica o que é consumido de música autoral é sempre aquela mesma coisa, aquelas mesmas coisas, né? E as bandas, por exemplo, aqui em Curitiba tem muita banda boa, eu acho, né? De música própria. Só que aquela cultura que existia de vamos lá ouvir as músicas autorais, isso aí meio que vai ter que voltar, porque acabou realmente. Né? Você não vai ver jovem no show do Black Maria. Você vai ver aquela galera que tinha o Black Maria nas antigas. E é isso. Então é a minha Mas opinião. talvez seja uma coisa assim de repensar alguns festivais, algum outro tipo de movimento, né? Pra Pois é. atrair o público novo, né? Existia antigamente. E as próprias casas ajudavam, porque essas casas queriam apoiar as músicas autorais, né? Tipo, a gente tocou junto com Nação Zumbi, né? A gente fez a segunda que eu gosto, que trazia bandas autorais, né? A segunda que eu gosto. Segunda, Eu conheci o dono do Só Que Faltava. a Radilon, né? É o Dilon lá no do Max, inclusive. Então, era legal essa nossa atitude. A gente ajudava, como o Black Maria era uma banda que acabou despontando e fez um sucesso, né? A gente tocava fora, e a galera respeitava, e a gente era respeitado. A gente começou a trazer esse projeto de bandas novas, bandas autorais, que acabavam... E tinha umas grandes também, Nação Zumbi, Pedro Luiz. Uma galera tocou com a gente, Mano Tchau tocou lá, né? Uma galera de fora também. Mas a gente dava apoio para as bandas novas, bandas que estavam começando, então, para abrir o nosso show, sabe? E era isso. Então, talvez alguém que tenha moral de fazer, que tenha, né, possa começar, se todo mundo se unir, né? Só peço uma coisa, aguarde. Aguarde, porque Não, e podem contar comigo, que eu puder ajudar, eu vou ajudar, porque
Obrigado já antecipadamente. Porque hoje em dia o Black, tipo, a gente não vive totalmente, a gente não vive só mais disso, né? Eu sou professor, o Franco tem as coisas dele lá da chácara, o Gabi tem outras bandas também, tem outras coisas, né? Os outros ganhos, né? Mas naquela época a gente era uma banda que vivia só disso e a gente tinha moral, né? A gente tinha moral de fazer isso, vamos investir só nisso e vamos ajudar a galera, vamos trazer o movimento, né? Claro que hoje falta, cara. Acho que falta Eu muito acho que isso. talvez a galera mais jovem começar a pensar nisso. Na verdade, é que a gente fala da cultura hoje, a história da cultura Z, né? Geração Z. Geração Z. Um por todos e... Todos por ninguém. Não, o cara tá muito assim pensando mais nele, né? Exatamente, é só ele, só ele, só ele. Não era assim, Não. Antigamente a galera, foi o que você falou, pô, a galera se ajudava. Existiam movimentos, né? Hoje em dia... Os DJs eram assim. Hoje, cara, é cada um na sua e dando-se o resto. Acho que a tecnologia trouxe isso, cara. As novas gerações fizeram isso. A pandemia deu uma A reforçada. pandemia também, né? Eu não sei, cara, mas enfim. E tu Mas a galera hoje... Deu uma surtada, assim, alecada. Assim. tá vendo por esse lado, sim. E hoje em dia aí tem essa coisa da galera pensar muito só em si mesmo. Então eu faço o meu aqui, eu trabalho aqui, eu vou para casa aqui, né? Todo mundo, até você vê isso até no trânsito, assim, a galera na rua, tipo, é todo mundo, mas não é ninguém. Você vai num parque, tá todo mundo, mas tipo, as pessoas não se cumprimentam, não se olham, não se falam. Parece que ninguém tá presente. Cara, eu moro aqui, ali na Nossa Senhora da Luz, perto do clube ali do Graciosa. Ali. E é ali... Fiquei de te visitar aquela noite, não foi? Isso, que é um lugar muito legal ali. Eu saio para passear com o John Lennon, que é meu beijo de fazer John Lennon, não te amo. Saio para passear com o John Lennon, cara, e todas as pessoas se cumprimentam, cara. Você vê que é uma galera que é mais old school também. O pessoal mais jovem passa batido. Mas assim, O pessoal, é mesmo com o cachorrinho. quando eu passeava com a Billie mais Holiday, velho quer conversar, dá oi, é barato, cara. quando eu passeava com a Billie Holiday, Sim. a galera da minha idade, mais velha, conversava. A galera mais nova fugia. Batido, E a Billie, cara, é um York doce, um docinho, cachorro. Eu dou pra falar o meu do John Lennon, que é um maníaco. Eu também. O John Lennon, mas é que já sei. engraçado. Mas o meu também, mas ele é medicado, inclusive. Mas ele diverte a galera, que ele é tão louco que a galera chama de engraçado, sim, claro, sabe? É louco, é medicado. Betinho, infelizmente, cara, já tá naquele tempo, é o que a gente tá. Exatamente. Então, vai ter que... Vai ter que cortar umas coisas. Não corto nada. Esqueça cortar, esqueça cortar. E daqui vai tudo na íntegra. Eu não corto nada. Infelizmente, a porra acabou. Mas, cara, já ficam com... Não, e hoje, né? O de hoje. Vai voltar. Não, mas é legal. Depois eu passo o contato do Gabriel. Beleza. Que o Gabriel é outra coisa. E, cara, ele me passa do Rogério também. Quando ele vier pra cá, eu vou chamar. Legal, é legal. O Rogério, Como é que é o nome do baterista? O Henrique O Henrique também. O Henrique tem todos eles têm muita história. O Henrique tem mais história, umas histórias mais recentes, porque ele é do Mutantes também. Então ele faz as turnês com Mutantes pra fora, toca. Puta, vai ser irado, cara. Mutantes toca em lugares assim. Que são templos dos anos 70, sabe? Em Londres, nos Estados Unidos, lá, São Francisco. Lá, como é que é o nome do vocalista? Do vocalista do guitarrista? Do Sérgio Dias. Cara, ontem eu vi uma música dele, cara. Meu cacete! Que coisa alucinante, cara. Ah, não! Vai aparecer a porra do filho do Instagram. Num programa, acho que no Faustão. Cara, eu não me lembro o nome da música, cara. Mas depois eu tentei atrás, baixei muitas coisas, baixei tudo, aliás, da banda. Faustão, mas de agora? Não, faz tempo, cara. Do Perdidos na Noite. Não, já era na Globo, já era. Sério? Só acho que era na Globo. Cara, uma som, como é que era o nome da banda? Cara, não sei, uma sonzeira absurda, cara. Tipo, Casa das Máquinas. Sim. Como é que é a outra banda que você gosta também? Dos anos 70? Terço. Terço. Folhas. Foi outra. Tem uma outra. Made in Brasil? Made in Brasil, cara. Cara, uma coisa alucinante. E, cara, Isso é legal. eu gostava muito, cara, da Rita Lee. Enfim, ali nos anos 80. Ainda não consigo entender, cara, Mutantes.
Aham. Cara, tem muita coisa legal, muita coisa chata e muita coisa muito boa, muito legal. Agora, Tutti Frutti e o início da carreira dela solo, cara, eu acho que são coisas assim que, O Tutti Frutti é muito bom. cara, são Eu gosto. absurdas. Eu gosto dos Mutantes ali Absurda. dos primeiros discos mesmo, ali de 67, aquele ano. Não, eu acho bom, Ah, cara. até 70, quando eram os três ali, mais o Liminha. Cara, eu gosto de tudo, cara. Tem umas coisas meio esquisitas, mas, cara, tem muita coisa original e muita coisa que influenciou muita gente. Sim, Muita. Eu acho que não só aqui, como fora Não, também. principalmente fora. Eu digo principalmente fora. Tem bandas assim, tem uma banda que eu amo que chama The Beast, chama Band of Beast, que é uma banda dos caras uma galera lá dos ayahuasca lá. Cara, eu tenho 2 vinis deles, dos caras, que são sensacionais. Inclusive tem uma... Bicho de abelha? Bicho da Abelha. Tem uma versão de Minha Menina, que eles cantam em inglês, cara, e é... Ah, já vi essa. E tem muitas bandas, assim, alternativas e, cara, você vê muita coisa de Mutantes ali. Muito. O Eles influenciam. Tanto é que os shows deles fora são lotados. A gente que adora o Mayer Hawthorne lá com aquele programa dele. Cara, o que ele toca de coisa brasileira. antiga, Sim. É absurdo. Um monte de coisa assim que eu... Tem aquele bando de Japão, né, que tem uma sala gigantesca. Isso, sim, aquele... Pô, é muito... É muito legal, cara. E eles Um perfil do Instagram. sempre, cara, é uma parede assim de 20 metros, cara. Não, 20 metros não. 10 metros, sei lá. Cara, só pra vinil, cara. Tipo, cara, os armários lindos, assim. Não, puxa, pô, é muito legal. Puxa, ele puxa O nome é muito... se você a tampa, a porta, ele puxa aqui, vem a... Coisa lindas. Depois eu quero saber disso aí. É muito legal. Eu já vou fazer um convite, só que o convite é segredo. Você já está convidado para o nosso projeto. A gente só não pode falar... O nome. O nome, o que realmente é, mas você vai ser os primeiros. Você vai ser o primeiros. Você já estava sem saber. Aliás, é um dos patronos. Vocês são os patronos. Exatamente isso. Isso aí, cara, aliás, a Estação Sunido, ela tem tentáculos 1000 que elas entram. Mas tem que ser. Que elas se espalham assim, cara. Por Isso aí. tudo quanto é lugar. Tem que ter mesmo. Todas, se não der, o Solar faz isso. Se não deram certo ainda, elas vão dar. O Estúdio Sunido é um dos braços. O outro braço dela vai sair agora, mês que vem, dia 22 de março. Isso. No Cessalines. Quando a minha prima vai tocar lá. Sim. E vai ser irado. Falando nisso, amanhã tem lá no Dizzy o mesmo projeto, pouco parecido, com aquela Angela Soul. E vai levar outras meninas, talvez a Nicole vá junto. Aí, Federico vai cantar, vai tocar com o Jeff lá, né? Não, mas amanhã que você diz. Amanhã é terça 20. Daí 18. quem vê o programa já Passou, Mas amanhã eu vou no show do Sting. Mas você achou de China? Pois é, eu Eu vou, cara, que vai ser demais. Olha, vai ser mesmo? Na pedreira. Eu não tenho grana, cara, então. Deixa Eu tenho, mas não vou. Eu acho que ninguém. Eu acho que. Olha, eu não vi nos outros shows abrir. Acho que é só ele, 2 horas e pouco, e foi. Mas eu achei legal esses Mas não tava tão caro, não, cara. dias assim. Esses dois dele já. Short Coffee falando, né? Do Sting, né? Sim. Que ele falou que o cara é um gênio. Mas eu não gosto dele. Eles brigaram. Não, mas brigaram, mas Passou? mas é que é muito gênio junto, né, cara? Não dá. Não dá. É mesmo. Eu Você coloca 2 gênios numa banda de 3. De 4 já era difícil. Né? Eu falo do LED. Sim. Depois já era difícil. Não, The Short Copeland é porra. Não, demais. Mas falando do LED rapidinho, Vamos se divertir. pra mim não tem a maior banda, a maior conjunção ali musical, cara. Cara, você... Eu não falo dos Beatles, beleza. Você tem o John, o Paul, o George, porra, aí tem o Ringo. Né? Isso tem mal do Rio, cara. Eu não tô falando mal do Ringo, eu tô falando... O Ringo é bom, cara. Beatles tem que respeitar pelo que eles começaram o movimento. E eles fizeram o movimento e depois eles mudaram, né? Quando eles começaram o movimento de rock, depois eles mudaram, eles falaram, não, eles foram a cara de tudo, agora vão pirar. Não, daí Daí lançaram. experimentaram. Exatamente. O LED já
foi uma banda que teve raízes ali no blues, né? Sim. Mas isso já uniu as músicas e 4 caras que quebravam. Sim. Cara. Tinha muito. É do ataque, da cabeça de ar. Tudo. Até a porra da cozinha. Mas. Cara, John Bozo Borra, É, porra, John Paul Jones, sim. Mago, Jimmy Page, cara, e aquela assombração que é o Robert Plant, cara. É. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Esse livro aqui do LED eu li 2 vezes já, eu tenho lá em casa. Eu já li 2 vezes, eu li uma, Eu tenho que pegar ele. deu um tempo, depois eu li de novo. Isso aqui. Esse, é muito, Tem que pegar. esse livro é foda. Mick Wall. É do Mick Wall. O Mick Wall, ele escreve várias biografias, assim. Já fez do The Who, já fez do... Eu tenho que ver esse, cara. do- Pô, inclusive, nessas belas letras saiu uma promoçãozinha do... Como é que é? Do Willa? Do vocalista do Central Pilots. Scott Williams. Scott Willa. Exatamente. E, cara, tá bem bacana. Eu quase me virei lá, mas não vai rolar. Petinho, tamo junto. Obrigado, querido. Obrigado, cara. Valeu. Esperamos um ano, cara, e ser um 30º. Legal. Marca. Valeu, galera. E ele vai voltar. Beijo. Nosso projeto foi ventilado várias vezes aqui, mas tá pra acontecer. Tamo Moçada, obrigado. Estação Sonido. Valeu. DJ Caio, Gus, Betinho Katz. Até a próxima.